Cristo vive e isso faz toda a diferença. Lucas capítulo 24 vai nos narrar os momentos que antecederam a ressurreição do nosso Senhor. O texto diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro e acharam a pedra removida. Jesus não ficou um segundo a mais do necessário naquele sepulcro. Jesus está nos ensinando aqui para nós sairmos dos sepulcros da nossa vida. O sepulcro da culpa, o sepulcro da religiosidade, o sepulcro do vitimismo, o sepulcro das coisas do passado. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você. E Ele não quer que você fique um segundo sequer mais dentro desse sepulcro. Então, tudo aquilo que te acusa, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que não deixa você crescer, vencer, romper, eu quero dizer para você que através da ressurreição de Jesus, você já tem esse poder para sair desse sepulcro no nome dele. E a Bíblia diz que essas mulheres foram procurar um Cristo morto. Mas quando elas chegaram lá, elas encontraram dois anjos que falaram para ela: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Essas mulheres foram procurar um Cristo morto. Mal elas sabiam que estariam diante de um Cristo ressurreto, cheio de glória e cheio de poder. Assim somos nós, que com o passar do tempo, quando nós envolvemos com as coisas da igreja, quando vamos nos cultos, num culto, quando vamos numa célula, ou quando vamos ler a palavra, ou quando vamos orar, nós fazemos por obediência. Mas muitas vezes nós não estamos crendo de verdade que algo vai acontecer. Assim são essas mulheres. Elas estavam indo atrás de um Cristo morto, mas Deus surpreendeu elas com um Cristo ressurreto. Quero dizer para você que você vai ser surpreendido por Deus, porque você vai experimentar a glória de Deus de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E os anjos, eles declaram que verso 7, convém que o Filho do Homem seja entregue e seja crucificado, então lembrai-vos da palavra que ele vos falou ainda na Galileia. Jesus falou muitas palavras para aquelas mulheres. Em Jerusalém, em vários lugares. Só que os anjos enfatizam Galileia. Por quê? Porque foi na Galileia que eles tiveram o primeiro contato, o primeiro encontro com Jesus. Às vezes nós estamos procurando algo novo, algo extraordinário, uma revelação nova. Mas eu quero dizer para você que aquilo que você precisa já está dentro de você. Que aquela palavra de salvação que você ouviu quando você aceitou a Cristo, esta palavra é a chave, é esta palavra que vai te levantar, é esta palavra que vai fazer coisas tremendas na tua vida. Então aquela palavra simples, aquele louvor simples, aquele culto que ninguém dava nada, é esta palavra que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história para a glória do Senhor. E o texto diz que aquelas mulheres ficaram maravilhadas e elas que chegaram para cuidar de um corpo morto, voltaram regozijantes, alegres, testemunhando, porque o encontro com Cristo vivo faz isso, sermos testemunhas de Jesus. O cristão que não testemunha, o cristão que não fala das maravilhas, precisa desse encontro
com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado. Porque o normal de um cristão que tem um encontro com Deus, elas não pediram pela vida financeira, elas não pediram pela vida familiar, não. Elas só queriam ser testemunhas daquilo que elas tinham visto e ouvido. E elas foram e contaram para os discípulos e foi aquela festa. Em seguida, no verso 13, o texto diz que 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús. Estavam cabisbaixos, tristes, desanimados. Quem que aparece ali com uma outra imagem, uma outra face? O próprio Cristo. E Jesus, dando que não sabia de nada, pergunta: por que vocês estão tristes? E eles respondem: você é peregrino e não sabe o que aconteceu? O que os nossos líderes fizeram com Jesus, o Nazareno, homem poderoso em obras, em palavras, diante de Deus, diante dos homens. E aqueles homens estavam frustrados, chateados, o sonho havia acabado. Eles não queriam ir para Emaús. Emaús não era um lugar que eles gostariam de estar indo, mas na mente deles o sonho tinha acabado. Estava tão bom enquanto durou. Emaús significa um lugar de frustrações. Emaús era um lugar onde eles queriam começar de novo. Emaús é um lugar onde os frustrados acham que se estiverem em outro lugar, em um outro ambiente, as coisas vão ser melhor. Não, porque enquanto os problemas não são resolvidos aqui, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, as coisas não vão se resolver. E Jesus fala para eles assim: honestos e tardios de coração, não convinha que o Filho do Homem passasse pelo que passou? E o texto diz, irmãos, que de Jerusalém até Emaús, alguns quilômetros, Jesus foi pelos profetas ensinando tudo que as Escrituras falavam a respeito do Messias. E o texto diz que e chegaram à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Eles chegaram em Emaús e Jesus fez que ia para outro lugar. E aqueles homens falaram: fica conosco. A conversa tão boa, já se faz tarde. Porque Jesus tem que ser convidado, gente. Jesus não é um oferecido. Jesus quer que nós o desejemos. E o texto diz que Jesus entra na casa. E quando entra na casa, eles prepararam uma ceia. O normal de quando a gente convida alguém para nossa casa é a gente preparar tudo, é a gente cortar o frango, é a gente cortar a carne e oferecer. Mas o texto diz que: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu. Quando nós convidamos Jesus, Ele toma conta da casa. Quando você convidar Jesus para a tua casa, Ele vai tomar conta da tua vida, vai tomar conta da tua família. E o texto diz que naquela santa ceia que eles fizeram, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram que quem estava ali com eles era o próprio Jesus. E quando eles abriram os olhos, o texto diz que Jesus desapareceu. E eles olharam um para o outro e declararam: não ardia em nós o nosso coração quando ele falava as palavras? Porque quando nós temos a experiência do Cristo ressurreto, a Bíblia não é um livro de normas, não é um livro de faça isso, não faça aquilo. Quando nós temos a experiência da ressurreição, a Bíblia se torna viva para nós. E aquilo que antes era luta, aquilo que antes era dificuldade, porque Jerusalém era um lugar inóspito, era um lugar perigoso,
aquilo que antes eles queriam fugir, naquele momento dessa revelação, Jerusalém se tornou uma missão. E o texto diz que na mesma hora, Jesus não precisou falar nada. Eles haviam acabado de chegar em Emaús. E o texto diz que um olha para o outro e fala: vamos voltar? O nosso lugar não é aqui não. O nosso lugar é na nossa Jerusalém. O nosso lugar é na nossa missão. Lá é perigoso, lá vai ter gente perseguindo, lá vai ter dificuldade, mas o nosso lugar é com os nossos irmãos. Nada pode nos separar dos nossos irmãos, nada pode impedir da gente estar junto, da gente congregar junto. A gente tem que estar junto com eles. E eles que estavam cansados, haviam acabado de chegar, voltam, mas agora com alegria, com júbilo, porque quando Cristo é revelado para nós, a experiência da ressurreição é manifesto na nossa vida, aquilo que é problema se torna campo missionário na nossa vida. Então quero dizer para você que nesse período de Páscoa, vamos ter aí 40 dias para a gente estar absorvendo tudo aquilo que o Pai tem para nós. E que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, que Deus faça algo poderoso na sua vida, que você fique com essa palavra no seu coração. É apenas um resumo daquilo que nós ministramos ontem no nosso domingo de Páscoa. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, que Deus se manifeste na tua vida de uma forma poderosa. Mande para alguém esse vídeo, pessoas que estão dentro de sepulcro, pessoas que estão desanimadas, querendo fugir de Jerusalém, querendo fugir do seu chamado. Mas com essa revelação, elas vão voltar para o propósito. Com essa mensagem, com esta palavra, elas vão se encher de alegria. Porque aquilo que coloca medo nelas, ao contrário, elas vão encarar com coragem. Não na força delas, mas na força do Senhor. Então que você tenha uma ótima semana, um ótimo mês de abril. Que Deus te abençoe. Que você nos procure se estiver precisando de alguma coisa. Mas nunca esqueça que Ele está contigo, Ele está com você e Ele tem a igreja dele para cuidar dos seus filhos. Então que Deus te abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus. Vou fazer uma oração por você, Pai, que neste momento, meu Pai, às vezes quem sabe tem uma pessoa triste, desanimada, frustrada, achando que tudo acabou, que não tem mais o que fazer, que são problemas insolúveis. Mas quando temos a experiência da ressurreição, meu Pai, sabemos que os impossíveis aos homens é possível ao Senhor. Então eu peço a Tua bênção, a Tua proteção na vida de cada um neste momento, meu Pai. Eu invoco as Tuas mais ricas bênçãos na vida de cada um. Derrama o Teu poder e o Teu Espírito, meu Pai. Que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.